Hoje a gente vai gestionar pela Lei 8.112, que rege a vida de todos os servidores públicos civis da União. Então vamos começar do começo. Como é que alguém se torna um servidor público federal? O que a lei fala sobre isso? A Lei 8.112 usa um termo específico para isso. Provimento. Basicamente é o processo de preencher um cargo público, sabe? E a forma mais comum que todo mundo conhece é a nomeação. Tipo quando alguém te indica para um cargo. É isso. Não é bem assim. Existem dois tipos de nomeação. A efetiva, que rola por concurso público, e a em comissão, que é mais para cargos de confiança, onde a escolha é mais livre. Ah, entendi. Então, para ter a segurança do serviço público, a parada é fazer um concurso, né? Isso aí. E quando você é aprovado e nomeado para um cargo efetivo, você passa por um período de avaliação que a gente chama de estágio probatório. Esse estágio probatório é tipo um teste para ver se você manda bem na função. Exatamente. São 3 anos normalmente, onde sua performance, assiduidade e tudo mais são avaliados. Só depois de aprovado nesse estágio que você conquista a tão sonhada estabilidade. Estabilidade, isso significa que você não pode ser demitido de jeito nenhum. Calma lá, não é bem assim. A estabilidade te garante que a demissão só acontece em situações muito específicas, com direito à ampla defesa e tudo mais. É uma baita conquista para quem está no serviço público. Nossa, então a estabilidade é um benefício e tanto. Mas me diz uma coisa, teve algum caso importante que mostrou a importância da nomeação correta lá no comecinho do processo? Teve sim um caso super interessante que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Uma candidata foi aprovada dentro do número de vagas, mas não foi nomeada. O STF garantiu o direito dela à nomeação, mostrando que a aprovação dentro das vagas te garante o cargo. Caramba, que situação. É bom saber que a lei protege os concurseiros nesse sentido. Mas, voltando ao estágio probatório, o que rola se o servidor não for aprovado? É demitido na hora? Depende. Se o servidor não tinha estabilidade em outro cargo, aí sim ele é exonerado. Mas se ele já tinha estabilidade em outro cargo, ele volta para o cargo anterior. É o que a gente chama de recondução. Mas e durante o estágio probatório, o servidor tem as mesmas chances de assumir um cargo de chefia ou outras funções? Na verdade, não. A Lei 8.112 coloca alguns limites. Durante o estágio probatório, o servidor não pode exercer cargos em comissão ou funções de chefia. A ideia é que ele se concentre em aprender as funções do cargo atual e se adaptar ao ambiente de trabalho. A única exceção é para os DAS, cargos de direção e assessoramento, níveis 6, 5 e 4. Então o estágio probatório é para focar no aprendizado e na adaptação, certo? Mas e além da nomeação, existem outras formas de entrar no serviço público. A Lei 8.112 fala sobre isso. Sim, a lei prevê outras formas de provimento. A gente tem a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução, que a gente já mencionou. Nossa, quanta opção. Explica um pouquinho sobre cada uma delas para a gente entender melhor. Claro. Vamos começar com a promoção, que é a forma mais comum de crescer na carreira, né? E você pode ser promovido por merecimento, ou seja, pelo seu bom desempenho, ou por antiguidade, pelo tempo de serviço. Então, se você se dedica e faz um bom trabalho, tem a chance de subir na carreira. E a readaptação, como funciona? A readaptação acontece quando um servidor, por algum problema de saúde, não consegue mais exercer as funções do cargo atual. Aí ele pode ser transferido para outro cargo compatível com suas condições. Interessante. A lei garante que mesmo com problemas de saúde, o servidor possa continuar trabalhando. E a reversão, me explica como funciona. A reversão é o retorno de um servidor aposentado à ativa. Isso pode acontecer em algumas situações, como quando a aposentadoria foi por invalidez e o servidor se recupera, ou por interesse da administração. É como voltar para o jogo depois de um tempinho no banco de reservas. E o aproveitamento? O aproveitamento é quando um servidor que estava em disponibilidade volta ao serviço público. A disponibilidade acontece quando o cargo do servidor é extinto, por exemplo. Aí ele fica aguardando a oportunidade de ser aproveitado em outro cargo. Parece uma boa notícia para quem está em disponibilidade e a reintegração quando ela acontece. A reintegração é o retorno de um servidor que foi demitido ilegalmente. Imagina que você é demitido sem justa causa e a justiça reconhece que a demissão foi errada. Nesse caso, você tem o direito de ser reintegrado ao seu cargo. A justiça sendo feita. E por último, mas não menos importante, a recondução, que a gente já mencionou no caso do estágio probatório. Ela pode acontecer em outras situações. Pode sim. A recondução também acontece quando um servidor não é aprovado em um novo cargo para qual ele foi nomeado ou quando ele é considerado inabilitado para nova função. Nesse caso, ele volta para o cargo que ocupava antes. Perfeito. Então a Lei 8.112 prevê várias maneiras de entrar e sair do serviço público, além de garantir a estabilidade para quem a conquista. Mas me fala uma coisa, como funciona a remuneração dos servidores?
O que a lei diz sobre isso? A Lei 8.112 define que a remuneração do servidor é composta pelo vencimento básico, que é o salário fixo do cargo, e pelas vantagens, que são adicionais a esse vencimento. Essas vantagens podem ser indenizações, gratificações ou adicionais. E qual a diferença entre esses tipos de vantagem? As indenizações, como o próprio nome já diz, servem para cobrir gastos que o servidor tem por causa do trabalho. Por exemplo, se ele precisa se mudar de cidade para assumir um novo cargo, ele tem direito à ajuda de custo para a mudança. Parece justo. E as gratificações e os adicionais? As gratificações e adicionais são uma forma de reconhecer o desempenho do servidor ou as condições especiais em que ele trabalha. Por exemplo, se o servidor exerce uma função de chefia, ele pode receber uma gratificação por isso. Então, além do salário, o servidor pode receber esses extras por suas responsabilidades ou pelo ambiente de trabalho. É isso. Exatamente. E existem vários tipos de gratificações e adicionais, cada um com suas próprias regras. Mas me tira uma dúvida. E auxílio moradia? Todo servidor tem direito? Não, o auxílio moradia é só pago em algumas situações específicas, como quando o servidor precisa se mudar e não existe imóvel funcional disponível. A Lei 8.112 define os requisitos para ter direito ao benefício e o valor máximo que pode ser pago. Então não é só chegar e pedir auxílio. Tem regras bem definidas para isso. Com certeza. A Lei 8.112 busca garantir que o dinheiro público seja usado de maneira correta e transparente. E o 13º salário? Como funciona para o servidor público? A Lei 8.112 garante o pagamento da gratificação natalina, o famoso 13º, a todos os servidores. Ele é pago em 2 parcelas, geralmente em julho e dezembro, e corresponde a 1/12 avos da remuneração do servidor por mês trabalhado no ano. Que bom saber que o servidor também tem direito ao 13º. E os adicionais, você pode dar alguns exemplos? Claro, a Lei 8.112 prevê o pagamento de adicional de férias, que é 1/3 do salário pago durante as férias, adicional de insalubridade para quem trabalha em locais com condições insalubres, adicional de periculosidade para quem trabalha em atividades perigosas, adicional noturno para quem trabalha à noite e adicional de serviço extraordinário para quem faz hora extra. Mas e os deveres, quais são os principais? A Lei 8.112 também lista os deveres do servidor, como ser leal às instituições, cumprir as ordens superiores, ser assíduo e pontual ao trabalho, guardar sigilo sobre informações confidenciais, zelar pelo patrimônio público, ser honesto e ético, entre outros. Esses deveres são super importantes para garantir um serviço público de qualidade, né? Mas e se o servidor não cumprir seus deveres? O que acontece? Nesse caso, ele está sujeito a punições que podem ser desde uma advertência até demissão, dependendo da gravidade da falta. A Lei 8.112 prevê um processo disciplinar para apurar a responsabilidade do servidor e aplicar a punição adequada. Então o servidor tem direitos, mas também tem responsabilidades. É uma via de mão dupla. Hoje a gente vai desvendar aqueles termos que às vezes parecem a mesma coisa, mas não são. Remoção, redistribuição e substituição. Preparados para essa aventura. Com certeza. Vamos começar pela remoção. Imagina que você é servidor e, por necessidade do serviço, precisa mudar de setor. Mas você continua no mesmo órgão, entendeu? Essa mudança de lotação dentro do mesmo órgão a gente chama de remoção. Ah, entendi. É como se você mudasse de sala, mas continuasse na mesma empresa. E a redistribuição? Qual a diferença? Na redistribuição, a mudança é mais radical. Você pode ser transferido para outro órgão ou entidade, mas sempre dentro do mesmo poder. Por exemplo, você pode sair de um ministério e ir para outro. Então, na redistribuição, você muda de empresa, mas continua no mesmo ramo de atividade, digamos assim. E a substituição, como funciona? A substituição acontece quando um servidor precisa se ausentar por férias, licença ou outro motivo, e outro servidor assume as funções dele temporariamente. É tipo quando um colega te cobre durante as férias. Faz sentido. Então, a remoção pode acontecer a pedido do servidor, por interesse da administração ou para acompanhar o cônjuge, se ele também for servidor e tiver sido transferido. A redistribuição também pode rolar a pedido do servidor, por critério da administração ou por interesse da administração. ou seja, o servidor pode se movimentar por necessidade do serviço, por vontade própria ou para acompanhar a família. Bem interessante. E a Lei 8.112 coloca algum limite para essas mudanças. Sim, a lei define algumas regras. Por exemplo, o servidor não pode ser removido ou redistribuído para um cargo em comissão em função de confiança, a não ser que ele peça para isso acontecer. Entendi. E a cessão de servidores, o que significa? Tá. É outra forma de mudança. Sim, a cessão é quando um servidor é emprestado, digamos assim, para outro órgão ou entidade. Pode ser da administração pública ou até da iniciativa privada. Nossa, então, na cessão o servidor pode até mudar de área de atuação. Em quais casos isso acontece? A cessão pode acontecer a pedido do servidor, do órgão que quer recebê-lo, ou por interesse da administração. Mas é importante lembrar que a cessão só rola com o consentimento do servidor, a não ser em situações de emergência ou calamidade pública. Então a regra é: o servidor tem que concordar com a mudança. E quem paga o salário do servidor
durante a sessão? Depende. Se a sessão for para um órgão dos estados, municípios ou Distrito Federal, quem paga é o órgão que está recebendo o servidor. Nos outros casos, quem continua pagando é o órgão de origem. Interessante. E a sessão tem um prazo máximo? Tem sim, o prazo máximo é de 4 anos. Mas pode ser prorrogado por mais 4 se o órgão de origem permitir. Então, depois desse prazo, o servidor volta para o órgão de origem. Exatamente. E a lei garante que ele volta para o mesmo cargo que ocupava antes da sessão. Que bom. É importante saber que a sessão não prejudica a carreira do servidor. Agora vamos falar de um assunto que todo mundo gosta: férias. Como a Lei 8.112 trata desse merecido descanso. A Lei 8.112 garante 30 dias de férias por ano para o servidor, que podem ser divididas em até 3 períodos. Mas atenção, um dos períodos não pode ser menor que 14 dias. Então você pode dividir suas férias em até 3 partes, mas uma delas tem que ter pelo menos 2 semanas. E quando o servidor pode tirar férias? Tem alguma regra? Sim, as férias devem ser tiradas nos 12 meses seguintes ao período em que o servidor completou 1 ano de trabalho. Ou seja, você trabalha 1 ano e tem 1 ano para tirar as férias. E se o servidor não tirar as férias nesse prazo, ele perde o direito? Não, as férias não se perdem, mas você não pode acumular mais de 2 períodos de férias, a não ser que seja por necessidade do serviço. Entendi. E o servidor recebe algum adicional durante as férias? Sim, garante o pagamento de 1/3 do salário como adicional de férias. É um incentivo para descansar e voltar com as energias renovadas. Legal. E se o servidor for exonerado, ele recebe pelas férias que não tirou. Sim, ele recebe uma indenização pelas férias proporcionais aos meses trabalhados no ano. Parece que a Lei 8.112 pensou em tudo para garantir os direitos do servidor, mesmo quando ele sai do serviço público. Mas e além das férias, quais outros tipos de licença o servidor pode tirar? A lei prevê várias outras licenças. A gente tem a licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para atividade política, licença para tratar de interesses particulares, licença para capacitação, licença para desempenho de mandato classista, licença prêmio e licença maternidade e paternidade. Nossa, quanta licença! Vamos explorar cada uma com mais detalhes. Começando pela licença para tratamento de saúde, quando ela é concedida. A licença para tratamento de saúde é concedida quando o servidor, por motivo de doença, fica incapacitado para o trabalho. E qual a duração dessa licença? A licença pode durar até 24 meses e pode ser prorrogada por mais 24, se necessário. A decisão sobre a concessão e a duração da licença é da Junta Médica Oficial, que avalia a situação do servidor. E durante a licença, o servidor continua recebendo o salário normalmente? Sim, durante a licença para tratamento de saúde, o servidor continua recebendo sua remuneração integralmente. Que bom! É importante ter essa segurança num momento difícil como esse. E a licença por um motivo de doença em pessoa da família, quando ela é concedida. Essa licença é concedida quando um familiar do servidor fica doente e precisa de cuidados especiais. O servidor pode se afastar do trabalho para cuidar do familiar. Quais familiares o servidor pode acompanhar com essa licença? A lei define que a licença pode ser usada para cuidar do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva com o servidor e conste no assentamento funcional. E qual a duração dessa licença? A licença pode ser concedida por até 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. E se o familiar precisar de cuidados por mais tempo, a licença pode ser prorrogada por até 90 dias, também consecutivos ou não, mas aí sem remuneração. E a Lei 8.112 exige alguma comprovação da doença do familiar. Sim, a licença só é concedida mediante comprovação por perícia médica oficial. Entendi. É importante ter essa garantia de que a licença está sendo utilizada corretamente. E a licença para atividade política? Como funciona? Essa licença é um direito do servidor que quer se candidatar a um cargo eletivo. Ele pode se afastar do trabalho para se dedicar à campanha eleitoral. E qual a duração dessa licença? A licença sem remuneração é concedida a partir do registro da candidatura até 10 dias após a eleição. Interessante. E se o servidor for eleito, ele precisa pedir exoneração do cargo? Depende do cargo para qual ele foi eleito. Se for um cargo que exige dedicação exclusiva, sim, ele vai ter que se exonerar do cargo público. E a licença para tratar de interesses particulares? Como funciona? Essa licença permite que o servidor se afaste do trabalho por até 3 anos, sem remuneração, para resolver assuntos pessoais. Mas a administração pode negar essa licença? Pode sim. A concessão da licença fica a critério da administração, que vai analisar se a ausência do servidor vai prejudicar o funcionamento do órgão. Então não é uma licença automática, o servidor precisa justificar o pedido e a administração pública precisa ver se o afastamento é viável. E a licença para capacitação, como funciona? A licença para capacitação permite que o servidor se afaste do trabalho para fazer cursos de aperfeiçoamento profissional. Que legal. E qual a duração dessa licença? A duração e se ela vai ser remunerada não depende do tipo de curso e da instituição onde ele vai ser realizado. Por exemplo, para cursos de pós-graduação estricto sensu aqui no Brasil, o servidor pode se afastar por até 3 meses com remuneração integral.
Mas se o curso for no exterior, a licença pode durar até 24 meses, prorrogáveis por mais 24, mas a remuneração depende de autorização do presidente da República. Caramba, então o servidor pode até se especializar no exterior com o apoio da administração pública. Mas e a licença para desempenho de mandato classista? O que é isso? Essa licença é concedida ao servidor que é eleito para representar seus colegas em um sindicato ou associação de classe. Ele pode se afastar do trabalho para se dedicar a esse mandato. E ele continua recebendo salário durante esse período. Não, essa licença é sem remuneração. Mas o tempo de afastamento conta como tempo de serviço para todos os efeitos, como se ele estivesse trabalhando normalmente. Que bacana. É importante que o servidor possa representar seus colegas sem prejudicar a carreira. E a licença prêmio, como funciona? A licença prêmio é um benefício concedido ao servidor a cada 5 anos de trabalho, como um reconhecimento pela assiduidade. E qual a duração dessa licença? A licença prêmio tem duração de 3 meses e o servidor pode escolher se quer usar tudo de uma vez ou em períodos menores. E recebe normalmente durante a licença prêmio. Sim, a licença prêmio é concedida com remuneração integral. E finalmente chegamos às licenças maternidade e paternidade. O que a Lei 8.112 fala sobre elas? A Lei 8.112 garante à servidora gestante 120 dias de licença maternidade sem perder a remuneração. Já o servidor que se torna pai tem direito à licença paternidade de 5 dias, que pode ser prorrogada por mais 15, a critério da administração. A Constituição já garante um monte de direitos para os trabalhadores, e isso inclui os servidores públicos, certo? Mas a Lei 8.112 vai além, sabe? Ela especifica esses direitos pensando no serviço público federal. Então ela meio que complementa a Constituição nesse ponto. Isso. Ela pega os direitos gerais e detalha tudo para o servidor público federal. É como se desse um zoom na Constituição focando na vida do servidor. Olha, ela garante o direito à remuneração, que inclui salário base, as vantagens, tipo adicionais e gratificações, o direito a férias, licenças, progressão na carreira, aposentadoria. E, enfim, a lei garante que o servidor tenha condições dignas de trabalho e de vida. Falando em remuneração, vamos relembrar como é que funciona essa parte. Claro. A remuneração do servidor tem 2 partes. O vencimento básico, que é o salário fixo, e as vantagens, que podem ser indenizações, gratificações ou adicionais. Esses extras podem fazer uma boa diferença no final do mês, hein? Sem dúvida. Dependendo do cargo e das funções, as vantagens representam uma boa parte da remuneração. As indenizações, por exemplo, servem para cobrir gastos que o servidor tem por causa do trabalho, como viagens a serviço ou mudança de casa. E as gratificações e adicionais, o que são? São recompensas por responsabilidades a mais, trabalho em condições especiais ou por um desempenho fora da curva. Por exemplo, função de chefia pode vir com gratificação, trabalho em local insalubre dá direito adicional de insalubridade e por aí vai. Entendi. Então a Lei 8.112 garante que, além do salário base, o servidor seja recompensado por fatores específicos do trabalho. A lei define quais gratificações e adicionais cada servidor pode receber. Sim, a Lei 8.112 explica cada uma, mostrando os requisitos e como calcular o valor. Só lembrando que, para alguns adicionais, como de insalubridade, precisa comprovar a situação com perícia médica, tá? Segurança sempre. Claro, segurança em primeiro lugar. Mas e se o servidor cometer algum erro durante o trabalho, quais as consequências? Boa pergunta. Aí a gente entra na questão da responsabilidade civil, penal e administrativa. A Lei 8.112 deixa claro que o servidor responde pelos seus atos e pode ser punido de diferentes maneiras. Começando pela responsabilidade civil quando ela se aplica. Quando o servidor causa um prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos ou a outras pessoas, por alguma ação ou até omissão no trabalho. Por exemplo, um servidor que bate o carro oficial porque estava dirigindo sem atenção, ele pode ser responsabilizado civilmente. É isso. Isso aí. E ele pode ter que pagar o prejuízo do próprio bolso. E a responsabilidade penal? Quando entra em cena? Quando o servidor comete um crime no exercício da função. Nesse caso, ele responde criminalmente, como qualquer cidadão. Quer dizer que usar o cargo público para cometer crimes tem consequências sérias. Com certeza. E a responsabilidade administrativa, como funciona? Essa é apurada dentro do próprio serviço público, através de um processo disciplinar. O servidor pode levar advertência, suspensão, até demissão, dependendo da gravidade da falta. A Lei 8.112 não pega leve. Para a gente finalizar, vamos falar da acumulação de cargos públicos. Afinal, pode ou não pode ter 2 empregos no serviço público. Em geral, a Constituição proíbe a acumulação remunerada de cargos públicos. Ou seja, nada de receber de 2 cargos ao mesmo tempo. Mas tem exceção. Né? Tem sim. A própria Constituição prevê. Por exemplo, dá para acumular 2 cargos de professor
um de professor com outro técnico ou científico e 2 na área da saúde, desde que sejam profissões regulamentadas. E se o servidor tentar dar um jeitinho e acumular cargos ilegalmente? Aí a coisa fica feia. A Lei 8.112 prevê demissão para quem fizer isso. É melhor não arriscar com a Lei 8.112. E com esse alerta importante, chegamos ao fim da nossa expedição. Sucesso. E para quem quer se aprofundar, a dica é ler a lei inteira e procurar mais material tipo livros e cursos online. A Lei 8.112 é extensa, mas com dedicação você domina tudo. Com certeza. Informação é a chave para navegar tranquilo no mundo do serviço público. Espero que tenham gostado da jornada. Até a próxima aventura!